Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Antônia Tatiane e hoje, na nossa aula do mini curso de Astronomia Preparatório para a UBA, eu e a minha dupla Ana Cláudia preparamos mais um material para explorarmos o tema reconhecimento do céu. Aqui no nosso sumário, temos os temas estudados hoje, que é a esfera celeste, o zodíaco, movimento diurno e as coordenadas geográficas e astronômicas. Como dito no sumário, nós vamos começar estudando a esfera celeste. Então, observando o céu em uma noite estrelada, não podemos evitar a impressão de que estamos no meio de uma grande esfera incrustada de estrelas. Isso inspirou nos antigos gregos a ideia do céu como uma esfera celeste, já que não conseguiam determinar as distâncias entre as estrelas. A esfera celeste ela facilita a compreensão dos movimentos aparentes, já que eles não se movimentam, dos astros e da posição desses astros. Trata-se de uma esfera imaginária com raio arbitrário e centro num ponto qualquer do espaço. As distâncias geocêntricas, que é a distância da Terra para um outro astro, dos objetos celestes são variadas, mas podemos simplificar o cenário trabalhando com as projeções dessas imagens, das imagens dos astros, sobre a superfície de uma esfera celeste única. Sobre essa superfície, a gente pode então traçar algumas linhas imaginárias que permitem com que a gente determine as posições dos astros, assim como as distâncias relativas entre eles. Então, dá para perceber que esse é um sistema bidimensional, já que estamos falando e trabalhando com projeções de imagens. Então, conhecendo a distância geocêntrica do astro observado, podemos trabalhar com uma esfera particular, cuja superfície passe por esse astro. Nesse caso, a gente tem um sistema tridimensional. Um observador situado no centro desse sistema vê a esfera celeste girar sobre um eixo imaginário que passa pelo seu centro. Na realidade, esse movimento aparente da esfera celeste é consequência do movimento de rotação da Terra. Assim, podemos dizer que a esfera celeste tem o seu eixo de rotação coincidente com o eixo de rotação da Terra, e seu movimento aparente é em sentido oposto ao movimento de rotação da Terra. A Terra gira de oeste para leste e a esfera celeste gira de leste para oeste. O zodíaco. Sabemos que o céu ele é enxergado como se fosse uma grande esfera celeste envolvendo o nosso sistema solar, foi o que a gente acabou de aprender. Com o passar dos dias, podemos observar o movimento dos objetos do sistema solar no céu próximos a uma linha imaginária que chamamos de eclíptica. Essa linha é definida pelo plano de órbita da Terra ao redor do Sol, e nela podemos enxergar o movimento aparente do Sol de um dia para o outro ao longo do ano inteiro. Como o plano de órbita dos outros planetas é pouco inclinado em relação ao nosso, nós podemos observar que eles aparecerão no nosso céu próximo a essa mesma linha. O zodíaco é a zona da esfera celeste que se prolonga a 8,5 graus de uma à outra parte da elíptica. No caso, é a projeção sobre a esfera celeste da trajetória aparente do Sol, observada a partir da Terra, e na qual se movem o Sol, a Lua e todos os outros grandes planetas e planetoides. Zodíaco, que em grego significa círculo dos animais, é a região que envolve a elíptica. É a faixa no céu onde estão localizadas as 13 constelações mais populares, dentre as 88 que a União Astronômica Internacional definiu ao dividir o céu em regiões que são identificadas por um desenho formado ao ligar algumas estrelas. São todas essas constelações. A gente tem Carneiro, que é a constelação de Áries, Touro, Gêmeos, Caranguejo, que é a constelação de Câncer, Leão, Virgem, a Balança, que é a constelação de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes e Ofiucos, que é o Serpentário. E que, na realidade, só parte da região da constelação de Ófiucos, que é o Serpentário, está na faixa do zodíaco. Se utilizarmos instrumentos astronômicos para observar o céu, a gente vai notar que a quantidade de astros visíveis aumenta na proporção da potência do instrumento. Então, quanto maior o telescópio utilizado, mais luz é captada, possibilitando enxergar objetos mais tênues. Então, maior é a sua potência em distinguir objetos próximos, e também maior a população aparente, já que a gente sabe que
Os astros não estão no mesmo plano, as estrelas não estão no mesmo plano. Como elas estão em planos diferentes, quão maior for a potência do telescópio, mais longe ele consegue permitir a nossa visão daqueles astros. Passemos agora à discussão de um fenômeno corriqueiro, o dia. Esse intervalo de 24 horas é composto de um período claro, diurno, ou simplesmente dia, e de um período escuro, noturno, ou simplesmente noite, além de curtos períodos de transição, que é o que a gente chama de crepúsculos. No período diurno, o Sol está praticamente presente durante todo o tempo. Além dele, às vezes, vê-se a Lua ou Vênus durante os crepúsculos. Ao atravessar a atmosfera, a luz solar sofre um espalhamento. No caso, os raios luminosos, eles são desviados de suas direções originais. Isso faz com que a luz fique difusa por toda a atmosfera e a claridade se faz presente por toda parte. O movimento aparente dos corpos celestes sempre se dá do leste para o oeste. Isso é, nascem a leste e se põem a oeste. Isso é uma decorrência do movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo, no sentido oposto, de oeste para leste. Então, para um observador situado exatamente sobre o equador terrestre, o movimento diurno se dá segundo trajetórias perpendiculares ao horizonte local. Então, um corpo nascendo exatamente no leste se porá no oeste e passará pelo zenite do observador, que é o ponto na esfera celeste posicionado exatamente acima da cabeça do observador. Então, nos demais casos, os arcos continuarão a ser perpendiculares ao horizonte local, porém serão menores à medida em que se aproxima dos polos e não passarão pelo zenite do observador. O movimento diurno, ele se fará segundo arcos inclinados. Então, para o sul, se o observador estiver no hemisfério norte, e para o norte, se o observador estiver no hemisfério sul, que é o nosso caso. O astro que nascer exatamente no leste se porá exatamente no oeste, porém não passará pelo zenite do observador. É fácil constatar que os arcos do movimento diurno estão inclinados relativamente ao zenite, de um ângulo idêntico ao da latitude local. Agora, vamos falar um pouco sobre coordenadas geográficas e compará-las às coordenadas astronômicas. Já que a gente já falou de movimento, então agora a gente vai falar de posição. Hoje a gente falou muito de linhas imaginárias, e seguindo essa narrativa, coordenadas geográficas são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. A distância das coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos. Um grau corresponde a 60 minutos e um minuto corresponde a 60 segundos. Dessa maneira, temos dois tipos de coordenadas geográficas. Latitude, que são as linhas que tracejam a Terra no sentido horizontal, também conhecidas como paralelas. O círculo máximo da esfera terrestre, na horizontal, é chamado de equador. O equador corresponde à latitude 0 grau. Ele divide o planeta em hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. As latitudes variam de 0 a 90 graus, tanto ao norte quanto ao sul. A latitude, além de servir para uma localização geográfica, é uma variável importante para estudar os tipos de clima da Terra, porque a incidência de raios solares no planeta é maior nos lugares com latitudes menores, no caso, mais próximas à linha do Equador. Já as longitudes, elas são coordenadas geográficas que cortam a Terra no sentido vertical. A gente também chama de meridianos. A distância das longitudes variam de 0 a 180 graus nos sentidos leste e oeste. Como padronização internacional, adotou-se o meridiano de Greenwich como ponto de partida, no caso a longitude 0 grau. Assim, esse meridiano divide a Terra em ocidental, que é a oeste, e oriental, a leste. Foi a partir das longitudes que se criaram também os fusos horários. Todos os meridianos se encontram e se cruzam nos polos norte e polo sul. As coordenadas geográficas já são bem conhecidas pela gente, estudamos elas no ensino fundamental, nas aulas de geografia. Hoje, nós vamos conhecer as coordenadas astronômicas. As coordenadas geográficas servem para definir um ponto na Terra. As coordenadas astronômicas servem para definir um ponto no céu. Nesse sistema, a gente vai utilizar apenas coordenadas angulares, sem nos preocuparmos com a distância dos astros. Então, a posição do astro ela vai ser determinada através de dois ângulos de posição. Um medido sobre um plano fundamental
e o outro medido perpendicularmente a ele. Os sistemas de coordenadas astronômicas são definidos a partir de um plano fundamental ou um círculo máximo da esfera. Pode ser o horizonte do observador, o equador celeste, plano galáctico, etc. O eixo perpendicular a esse plano define dois polos, que é o zenite, que a gente já falou aqui, e o nadir, que são os polos norte e sul celestes. Uma coordenada mede a posição do astro nesse círculo máximo, e a segunda, perpendicular, mede a distância do astro a esse plano. Para a primeira, precisamos também estabelecer um ponto de origem no círculo máximo, que no caso do horizonte pode ser um dos pontos cardeais. No equador celeste, o ponto vernal. E por aí vai. Além disso, é importante determinar o sentido de contagem das coordenadas, que é o horário ou o anti-horário. É possível citar infinitos sistemas de coordenadas que obedecem à forma básica, mas os mais utilizados na astronomia são o sistema equatorial e o sistema horizontal. O sistema horizontal, ele tem como plano base o horizonte, que está nos polos zenite e nadir, e tem as coordenadas de elevação, azimuth. O sistema de coordenadas equatorial tem como plano base o equador celeste, os polos celestes e as coordenadas de declinação e ascensão reta. E é isso, pessoal. Espero que isso tenha colaborado um pouco com o estudo de vocês. Muito obrigada pela atenção.